Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Nesta noite vamos conversar de economia com uma das economistas mais famosas e respeitadas do Brasil. Temos o prazer e a honra de ter aqui conosco Zeina Latifi, consultora da Gibraltar. Muito boa noite, Zeina, muito bem-vinda ao BMC Talks. Boa noite, obrigada pelas palavras gentis, generosas. Absolutamente realistas, Zênia, realistas. Zênia, vamos falar um pouco então da situação econômica do Brasil nesse começo, final de primeiro semestre, daqui a pouco começará a segunda metade do ano. Tivemos dados macroeconômicos muito positivos, o PIB do primeiro trimestre veio muito acima das expectativas do mercado, quase o dobro, né? O mercado esperava 1,1, veio 1,9, principalmente puxado pelo agro. Temos pela primeira vez na história, pelo menos primeira vez, aliás, nos últimos 2 anos, juros em queda nos leilões de título público do Banco Central. Então, juros há 1 ano e meio, mas se não me engano, o vencimento estão por volta de 11%. É a primeira vez que isso acontece em 2 anos. Ao mesmo tempo, na sua última coluna, que você escreveu, cujo título é Não Convém Contar Só com a Sorte, você escreveu que estamos a repetir fórmulas do passado que fracassaram com estímulos setoriais e regionais, enquanto deveríamos cuidar da educação e da produtividade. Como é que está o Brasil, Zênia? Estamos positiva ou estamos tendo só sorte? Olha, não há dúvida que esse primeiro trimestre teve uma dose de sorte muito grande. Uma parte já conhecida, né? Os analistas já estavam esperando um dado de PIB robusto em função do agro, todas as notícias de boas safras, mas, é claro, você pode imaginar como é difícil projetar o agro, né? Então, por mais informações que se tem, é muito difícil, e aí veio um resultado surpreendente. Quando a gente olha a abertura ali das contas nacionais, mostra que tem, de fato, assim, a gente viu uma queda importante na formação bruta de capital, que é o investimento, o consumo andando de lado. É claro que isso é boa notícia para o Banco Central, que tem essa missão de desacelerar a economia, obviamente, trazer a inflação para a meta, mas o fato é que, de fato, né, essa abertura mostrou que tem esse fator de sorte. Quando a gente olha, agora, veja, não é só sorte, né? A gente tem tido ganhos de produtividade no agro expressivos. Esse sucesso do agro, de um país que no passado tinha receio de insegurança alimentar e hoje é um grande exportador da agropecuária no mundo, né, um player dos mais importantes, Sim. Quer dizer, foi um salto enorme. Então, parte da coluna é um pouco provocar isso. Olha, você tem um setor e, obviamente, regiões do país que se beneficiaram, foram frutos de investimento em inovação, em pesquisa, lá atrás da Embrapa. Ao mesmo tempo, é um setor que sofre menos esse ambiente de negócios tão difícil do Brasil. O fato de termos uma mão de obra com baixa qualidade ou baixo capital humano, tudo isso impacta o agro, mas relativamente impacta menos. Diferente da indústria, por exemplo. A indústria sente muito mais esse custo Brasil, que começa pela própria questão tributária, que o agro também não sofre tanto. Ao mesmo tempo, o agro está exposto à concorrência internacional. Então, a gente tem aqui uma combinação de ingredientes que é um setor aberto para o mundo e a concorrência internacional faz com que esse setor inove muito. Então, tem os dados daquele observatório Regis Bonelli, que calcula os ganhos de produtividade de 1995 até 2022 e concluiu ali, quer dizer, calcula um ganho de produtividade anual do agro da casa de 5,5%, enquanto o resto dos setores da economia patinam. Então, veja, é uma combinação muito positiva de a concorrência internacional. Lá atrás, todas as pesquisas, toda a inovação que teve, iniciado pela Embrapa, mas enfim, ficou isso no DNA do setor. Um setor que sofre menos com o custo Brasil. Então, há lições a ser tiradas quando a gente pensa na dinâmica dos demais setores.
Então você acha que dá para replicar essa produtividade, assim, produtividade que segundo o Paul Krugman, né, não é tudo, mas é quase tudo no longo prazo, né? Mas você acha que dá para replicar essa produtividade em outros setores? Essa tem que ser uma agenda de governos, não é não é outro, é uma agenda que você tem que ter continuidade entre governos. Uma agenda de Estado, né? Não de governo. Não, eu digo de governos porque assim, não é um presidente só que vai resolver. A gente teve, a partir de 2016, retomada de reformas estruturais no país. Então, ficamos 10 anos sem fazer reforma, né? Da crise do mensalão até o fim do governo Dilma. Isso foi retomado em 2016 no governo Temer e teve continuidade no governo Bolsonaro. A gente pode discutir se podia ter sido melhor, se podia ter sido pior. Claro que podia ter sido melhor. O governo Bolsonaro, a gente viu que passada a reforma da Previdência, as coisas já não foram tão bem, mas teve avanço, por outro lado, em marcos regulatórios, de infraestrutura, enfim. Tudo isso para dizer que essa reforma ela precisa ganhar força e acelerar. Hoje, o que a gente tem na mesa é a reforma tributária, que eu tenho uma visão positiva de que vai sair, né? Tem hora que eu fico um pouco mais preocupada, é muito importante que saia esse ano, porque a gente sabe que essas reformas de maior envergadura e que batem no bolso de cada um, precisa ser início de mandato, né? Então, é muito importante que saia esse ano. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Quando você fala em industrializar, quer dizer, ou resgatar a indústria, eu não gosto muito do termo reindustrializar, porque hoje o mundo todo é uma economia de serviços, mas, enfim, de tirar esse quadro de estagnação da indústria, claro que é mais complexo hoje do que o agro, porque a gente está falando de uma economia muito fechada, que o setor teme a abertura e não existe uma bala de prata, uma grande reforma que você vai lá e resolve o problema do custo Brasil. Claro que a reforma tributária seria um passo muito importante, mas não lida, por exemplo, não resolve, por exemplo, com todo o universo de insegurança jurídica que a gente tem. E a outra questão, essa muito difícil, a questão da baixa qualidade da mão de obra que passa pela agenda da educação. Complementando, né, já que para tudo isso, e isso vale para o agro, a gente tem que colocar essa questão da agenda ambiental também no radar. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, não vai ser uma grande reforma, mas a gente precisa avançar de forma mais célere nessa agenda de redução de custo Brasil, porque isso por si só já seria um impulso para a indústria. E o que a gente observa? Ainda discussão de políticas do passado, achar que é crédito, o que falta é crédito do BNDES, agora essa política para carro supostamente popular. Então são políticas que a gente sabe que não vai entregar o que promete. Pois vamos então entrando já nesse ponto, tenho várias questões também que queria voltar a conversar, mas já que você falou das políticas do passado, né? Somos revival de políticas que vimos não deram certo no passado. Você acha que de novo o governo está fadado a ver fracassos nos próximos anos com essas políticas ou distorções do mercado muito grandes? Problemas, por exemplo, de inadimplência que vão voltar a surgir como surgiram no passado ou setores subsidiados que são pouco produtivos. Então, com as premissas de hoje, 2023, 2026, será novamente um ano muito parecido com o 2016 ou você é um pouco mais otimista? Não vejo repetição de governo Dilma. Não vejo. Primeiro porque o Lula não é Dilma, né? A Dilma, ela de fato, assim, é importante a gente ter pessoas ali naquela cadeira que têm capacidade política, habilidade política. Então, e a Dilma não tinha? A Dilma fica muito claro que ela teve um problema sério ali na política. Né? E muitas convicções erradas na economia. Então, eu não vejo o Lula dessa forma, em que pese uma parcela do PT ter uma defesa de um Estado intervencionista que a gente sabe que não funciona. Mas o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que mesmo que a gente tivesse um presidente ou a volta da Dilma, alguma coisa assim, não conseguiria implementar o que foi feito lá atrás. Hoje nós temos instituições mais sólidas no país. Então, por exemplo, quando a gente olha como que foi a condução da política fiscal ou do que a gente chama parafiscal ou do crédito de bancos públicos durante o mandato da Dilma, hoje eu não conseguiria repetir.
Hoje não conseguiria. Porque hoje teria uma você tem um posição. Tribunal de Contas, você tem um Congresso que reage. Quando a gente olha o desenho do Congresso e que reflete a própria sociedade, a gente tem segmentos da sociedade que anseiam por uma ação estatal de melhor qualidade, de políticas de cunho mais liberal. Não é mais o mesmo Congresso. Então, tem coisa que não vai avançar. Você tem os freios e contrapesos, os checks and balances da nossa democracia, que hoje, tudo bem, de novo, a gente pode identificar ainda muitas falhas, muitas fraquezas institucionais no país. Isso não há dúvida que nós temos. Mas, por outro lado, não é o mesmo Brasil lá de trás. Então tem um amadurecimento do país como um todo. Tem um amadurecimento. Então, por esse aspecto, eu acho que o risco que a gente corre não é de cenários extremos, como a gente viu no passado. Acho que o risco maior que a gente tem é de alguns retrocessos que acabam, enfim, trazendo consequências. Você deixa de... por exemplo, na hora que você coloca um peso para uma determinada política, como essas que eu citei, além de você estar gerando algumas distorções no sistema produtivo, você também está deixando de discutir agendas mais relevantes. Claro. Né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. O governo com muito foco na questão da crítica ao Banco Central. Era para estar discutindo a agenda ambiental. Recentemente a gente viu algumas coisas saindo do Ministério do Meio Ambiente, né? É isso que a gente tem que estar discutindo, até porque a inserção do país no comércio, nas negociações, nos acordos comerciais, passa pela agenda ambiental. Claro. Então a gente fica gastando energia com coisa e perde aquilo que é a essência das discussões mundiais. Então o receio, quer dizer, o risco é muito mais de um Brasil que perde oportunidades, que fica insistindo em fórmulas que não vão dar o resultado e deixando de discutir aquilo que realmente importa. É o Brasil que perde oportunidades e vamos combinar. Já perdemos muitas, né? Não é novidade. Pois é, né? O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade de alguém, né? Só para complementar esse ponto também, Zena, você falou que é possível haver retrocessos que podem acontecer, mas o Congresso... Delimitados. O Congresso já demonstrou que alguns não passarão. Por exemplo, no marco do saneamento, o Congresso eliminou 2 vetos, ou melhor, o Congresso vetou 2 pontos que o Lula tinha proposto através de medida provisória. Você acha que isso pode acontecer, por exemplo, em outros âmbitos? A questão de incentivos, ou a questão de crédito, mas voltando a ser um BNDES gigantesco como era no passado? Olha, é o meio do caminho. É o meio do caminho. Mesmo no caso do marco do saneamento, a gente ainda vai ter que ver o que vai acontecer no Senado, né? Não sabemos ainda. Então, riscos de retrocessos enormes, talvez, acho pouco provável, mas alguns retrocessos assim, na linha de, olha, deu uns passos para frente, agora recua, eu acho que isso tá acontecendo. Mesmo na questão do BNDES, houve uma mudança da regra da taxa de juros, né, para projetos ligados à inovação, que deixa de ser a TLP e é a TR. É um equívoco na minha visão, mas o Congresso aprovou. Né? Pois é, né? Então, essas coisas elas vão acontecer. E é óbvio, para um país que está com um potencial de crescimento tão baixo, que tem apenas o agro com ganhos de produtividade para valer, claro que a gente deveria ter agendas mais ambiciosas. Claro. Você falou também da reforma tributária, que de fato é um segundo pilar de uma reforma maior das contas públicas, que começou com o arcabouço fiscal, foi aprovado em larga maioria no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, agora passa para o Senado. Então, 2 perguntas. O que você acha desse arcabouço, como saiu da Câmara dos Deputados? Você acha que há um risco de piora nas contas públicas? Há vários economistas que indicam o risco de aumento persistente e contínuo de impostos de carga tributária e, ao mesmo tempo, uma alta expressiva da dívida pública, que já é a maior dos países em desenvolvimento, seria ainda maior, o que quase insustentável para um país em desenvolvimento como o Brasil. Você concorda com essa visão? E, ligado a isso, qual reforma tributária você espera que saia do Congresso? Um IVA nos moldes europeus, um IVA dual, algo parecido? Qual que é a sua visão? O que você espera sair do Congresso? Então vamos lá. Primeiro sobre o arcabouço. Ele não... Falta ao arcabouço uma consistência interna. Em que sentido?
você tem ali algumas despesas que a gente ainda vai ver se o governo vai mudar essas regras ou não. Por exemplo, saúde, educação, que tem uma regra de aumento diferente do restante, ou seja, tem uma vinculação à arrecadação. Isso seria muito importante ser eliminado. Né? Isso é constitucional. Do ponto de vista, teria que realmente rever isso. Quando a gente fez a regra do teto, isso ficou para trás. Né? A regra do teto foi uma mudança constitucional, tirou isso. Mas seria importante porque só o fato de ser atrelada à receita e o arcabouço fiscal depender de aumento da receita, você vê que você gera um certo looping aqui. Sim. Porque você incentiva o governo a aumentar a carga tributária. E não fecha, porque se aumenta a carga tributária, aí uma parte já sobe automaticamente na mesma velocidade. Então, eu acho que teria que mudar. É claro que fica essa interrogação, porque é um tema... Aqui eu acho que foi uma pena mesmo a gente ter, por esse aspecto, um dos aspectos aí que foi uma pena a gente perder a regra do teto, né? Porque essa vinculação é importante. Sendo que às vezes parece que economista a gente não tem coração. Você fala, como assim, né? Gasto com saúde, com educação. Principalmente do lado da educação, a discussão é muito mais na gestão desses recursos. Como se gasta, não é quanto se gasta. É muito mais. Hoje o nosso maior problema é esse. Tem pesquisa acadêmica, inclusive, mostrando que os ganhos de aumentar transferência de recurso é muito pequeno. É muito mais uma questão de gestão. Então, só para dizer que não é aquela coisa fiscalista, essa minha afirmação não é apenas uma questão fiscalista, mas é também em função dos diagnósticos que se tem para essas áreas. Bom, a gente sabe que o arcabouço, ele tem esse problema de consistência, de falta de consistência interna por isso, e além disso, as metas estabelecidas para resultado primário e, obviamente, para a dívida pública, só fechariam com um aumento muito forte da carga tributária e com mudança dessas regras. Então, tem inconsistências no modelo. A terceira questão é que o fato de depender do aumento da arrecadação, isso é uma fonte de preocupação. Não que conter despesa fosse fácil, a gente sabe que não é. Mas o problema é que não só há dificuldades para aumentar a carga tributária, ainda que tem pleitos ali do ministro da Fazenda que são absolutamente legítimos e corretos. Por exemplo, quais? Por exemplo, tributação de recursos lá fora, de investimento lá fora. É importante que seja nivelado. As regras para quem investe lá fora ser a mesma daqui de dentro. Ou seja, tributação de lucros e dividendos, você quer dizer? Não, eu estou falando investimento fora do país, offshore. Perfeito. Claro que o ideal é você nivelar. Né? Você pagar o mesmo imposto, qualquer que seja a localização. Mas não há risco de bitributação nesse caso? Não, daí você... Tem se resolve, aí se resolve. Né? Mas o meu ponto é que, ainda que tenham coisas, quando ele fala, olha, precisamos rever algumas renúncias tributárias, é verdade, precisamos rever todas, na verdade. Ele está deixando de lado algumas que deveria rever. Mas, enfim, né? Cada dia a sua agonia. Cada dia a sua agonia. Eu entendo a dificuldade. Mas o meu ponto é que também algo que é muito consolidado na economia é que não há dúvidas, ainda mais num país como o Brasil, que tem uma baixa qualidade do gasto público, é muito mais eficiente do ponto de vista de gerar crescimento, você conter despesas e não ir para o aumento da arrecadação. Então, assim, o arcabouço está longe de ser uma solução, na minha opinião, saudável para o país. Eu, pessoalmente, apesar de entender que, do ponto de vista político, ficou inviável, eu preferiria uma reforma da regra do teto a fazer um novo arcabouço. Agora, é o que temos. Agora, usando aqui aquilo que o próprio Banco Central fala, que é a visão do mercado financeiro. Olha, a gente evitou o risco de cauda, traduzindo, a gente evitou cenários extremos. Pode ser que sim mesmo, pode ser que se evite cenários extremos. Eu acho que evita sim, tem alguns analistas mais preocupados, mas eu acho que evita. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de um quadro no Brasil que a gente enxergar uma Selic de 6,5%, que foi a passagem do governo Temer para o Bolsonaro, hoje parece pouco provável. Então, na linha de perder oportunidades, a gente poderia ter
um governo de esquerda tem legitimidade para discutir várias políticas públicas. Um governo de esquerda que fala assim, olha, eu vou ter que rever o abono salarial. Tem legitimidade para isso. Então, de novo, a gente perde a oportunidade de rever algumas regras na nossa política fiscal, que gera muita rigidez orçamentária e, obviamente, né, o que isso significaria em termos de juros mais baixos. Claro. Então não é cenário extremo, não é descontrole, não é nada disso, não é descontrole inflacionário, Dominância fiscal. não é também. dominância fiscal, mas é o risco da mediocridade, é o risco de você entregar algo muito aquém do que a gente poderia. É o clássico voo da galinha, então. Estamos na parte da queda da galinha para o chão de novo, né? Ou pelo É um menos país que continua a andar de está lado. com baixo potencial de crescimento, poderíamos ser mais ambiciosos. Agora, Zena, só antes de falar da Selic também e dos efeitos de uma Selic perdurantemente mais alta, né, nos próximos anos, só para terminar esse ponto da reforma tributária e do arcabouço. Eu não falei da tributária, né? Da tributária. Mas só para esse ponto do arcabouço, porque o ministro Haddad falou que ele quer rever também os desonerações, os incentivos tributários, que ele soma em 300 bilhões de reais, mais ou menos. Há várias contas diferentes. Quanto você acha que vai conseguir tirar, eliminando os incentivos, onde isso poderá ser feito? E não tem um efeito cascata, porque alguma empresa que se instalou no Brasil o fez, muitas vezes, somente porque a conta fechava graças a esse incentivo. Tirando ele, é possível que a gente tenha fechamento de empresas e aumento do desemprego. Ou você acha que isso não é um cenário... Eu não iria tão longe. Eu sou cética em relação a essas cifras. É claro que o governo domina informações que a gente não tem, mas eu sou cética em relação a essas cifras. Eu vejo especialistas falando para números muito mais na casa de 100 e não de 300 bi, mas enfim. O que eu acho é o seguinte, pensando de uma forma geral essa sua pergunta, que ela é uma pergunta importante. A gente tem, da complexidade da nossa regra tributária, da complexidade das nossas regras de comércio exterior, enfim... Todo esse ambiente de negócios tão complexo, com regras especiais, com regimes especiais e tal, a gente quer simplificar, mas a verdade é que cada regrinha, cada regime especial tem dono. Político, muitas vezes. E aí o que acontece? Ninguém quer abrir mão. Sempre fala, não, começa do outro, não o meu. Eu estou convencida que o Brasil deveria... nessa linha, quer dizer, passar da reforma tributária, que vai ser um passo largo para eliminar muitos desses regimes especiais, a gente ir numa lógica de mexer um pouquinho com todo mundo. Quer dizer, não é mais a reforma Big Bang, a grande reforma, mas a gente tentar aos poucos ir reduzindo esses benefícios tributários todos, essas confusões todas. Eu não acredito em reformas, e aliás, a própria reforma tributária, ela vai provavelmente ficar aquém do que a gente gostaria, mas já vai ser um passo muito, muito importante. Então, eu acho assim, se aquilo, dá para eliminar a Zona Franca de Manaus? Pelo jeito não vai dar. Mas poderia ir aos poucos mudando o seu desenho? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse debate, né? Claro. Tem toda uma discussão de bioeconomia, tem toda uma discussão de como... a Zona Franca, ela conseguir se... reinventar também? Reinventar ou pelo menos ir se ajustando a essas agendas do lado ambiental, por exemplo. Então, assim, se não dá para acabar, pelo menos a gente redesenhar todas essas políticas. Porque às vezes, eu até entendo, muitas vezes decisões são tomadas em cima, como você colocou, em cima de uma determinada regra do jogo. Então, claro que é necessária essa cautela, mas o fato é que tem que ser feito. Claro. Mesmo que seja o gradualismo, né? Então, acho que uma agenda gradualista. Agora, na linha da reforma tributária, o que está saindo nessas recomendações, né, do que saíram do Congresso, a gente ainda não tem o substitutivo, a gente não tem ainda o texto, mas já tem esses princípios gerais. Fala-se de um imposto dual e com poucas alíquotas. O ideal era só um regime com uma alíquota? Mas mesmo que seja assim, aí vamos ver como é que vai ser a definição final, porque ficou muito vago nesse documento, já vai ser um passo largo. Porque a gente tem hoje
vou citar aqui o secretário Bernard Apier, ele fala que quando soma tudo, todas as alíquotas que tem hoje, a gente está na casa de 1 milhão, ele fala. Então, eu acho que já vai ser um avanço muito importante. E sempre sobre esse ponto da reforma tributária, você acha que vem também junto uma tributação sobre dividendos e juros sobre capital próprio? Seria uma segunda etapa. Aí é um debate que não está suficientemente maduro. Eu acho que, honestamente, eu não acho que é algo que vai sair tão cedo. O governo vinha falando que seria a segunda etapa. Eu acho que esse tema está longe de estar maduro. O risco de bitributação é concreto. Há muita incompreensão em relação a esse tema. Então, vamos pensar o seguinte. A gente está no mês de junho, daqui a pouco é recesso, a gente ainda não tem o substitutivo. Talvez fique tudo para o segundo semestre. Para passar, é uma medida constitucional, não é brincadeira. 3/5, 2 vezes, 2 leituras. Não é brincadeira, sim. Ainda tem muita discussão ainda. O grupo de governadores que a gente tem hoje não é o mesmo lá de trás, então tem ainda temas pontas soltas. Então veja, tudo isso para dizer o seguinte, mesmo a reforma do IVA, que já tem um debate tão maduro, a gente está vendo ainda que tem muitas pontas soltas e reflexo disso foi esse documento agora que deixou muito solto, né? Tem muitas perguntas que não foram respondidas. Imagina num debate como esse, que ainda tem muito amadurecimento ainda para ser feito, né? Muito debate técnico ainda. Imagina o debate político. O técnico ainda não está... Pois né? Não está nem começou o debate técnico. Não está. Mas só para terminar telegraficamente também, a Faria Lima já assimilou isso como algo que vai acontecer ou ainda espera que isso... O governo não tenha tempo... Tributária ou o IVA ou a do... Lucro, dividendos e juros sobre capital próprio? Não, eu acho que não. Eu acho que ainda não está lá. Mas enfim, não sou a melhor pessoa para falar aqui que já está no preço, mas eu penso que não. Vamos falar então, voltando a falar dos juros. Você disse que a Selic em 6,5%, como foi na época Temer, e no começo da época Bolsonaro, é algo muito distante, difícil de voltar. Por hora é. Então, falando de setores que vão ser mais afetados, você acha que a gente vai ter então uma depressão de demanda? Não. Por exemplo, setores de bens duráveis, carros ou imóveis ou eletrodomésticos que vão afetar a economia como um todo e piorar a situação de desindustrialização do Brasil? Claro que quando a gente olha alguns setores são mais sensíveis a crédito e tal. Mas vamos pegar o seguinte, a gente já teve juros muito mais elevados e não é isso que impediu o crescimento do país lá atrás. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a política monetária é um instrumento de curto prazo, que gera ciclos de curto prazo e não é decisivo para a economia quando a gente pensa numa perspectiva de maior prazo. Se a gente for pegar os 2 governos Lula, a gente teve juros muito mais elevados. E foi um período que a economia tinha um potencial de crescimento de 3,5%. Por quê? Porque estava fazendo reforma, porque o mundo ajudou, porque tinha bônus demográfico e tal. Então, assim, tem outras variáveis, quando a gente pensa numa análise de mais fôlego, tem outras variáveis muito mais importantes. E a gente tem que colocar também na conta disso, da dinâmica dos setores, que há mudanças de hábitos e que foram aprofundadas na pandemia. Você pega, por exemplo, essas pesquisas junto às classes populares. Claro que tem consumo reprimido de bens duráveis, mas não me parece que o anseio é para comprar carro, por exemplo. Querem muito mais ter acesso a determinados serviços, né? Então, você tem mudanças na dinâmica da sociedade e é óbvio que isso se reflete na dinâmica dos setores. Claro. Né? Então, assim, é muito importante que a gente amplie o horizonte aqui para analisar a economia do Brasil de forma muito mais ampla. Os juros é um pedacinho dessa história, né? Claro que se a gente ficar com juros muito elevados, isso vai gerando impactos, mas, de novo, não é o fator principal. E isso é um ponto importante. E outra coisa importante que é o seguinte, né? Eu falei da questão da qualidade da nossa mão de obra e tal. A agenda de cuidar da educação, cuidar das pessoas, cuidar do capital humano, também é importante para ampliar o mercado consumidor. Então, assim, esse olhar,
ele precisa ser, e acho que deveria, a julgar pela própria preocupação tradicional da esquerda com questão social, está na hora de a gente estar discutindo mais educação e menos Banco Central. Claro, claro. Mas então, só para terminar, então você acha que essa, eu diria até fixação do governo, até em alguns setores do PT, em atacar até pessoalmente o Roberto Campos Neto, é infundada, é algo irracional, é uma questão ideológica dos anos 90? Difícil fazer essa análise aqui, a economista dando palpite na área que não é. Mas a leitura que eu faço do PT é que o PT politiza muitos temas. Né? Politiza relações internacionais, politiza política econômica. Então, acho que vai um pouco nesse pacote, né? Não sei se de alguma forma já apontar algum responsável para eventuais números ruins da economia, que por hora não chegaram, a propósito. Então, acho que tem uma politização, mas que no final pode até trazer algum ganho político para determinados setores, mas pessoalmente acho que é um tremendo tiro no pé. Claro, porque de uma forma geral só atrapalha o trabalho do Banco Central. E acho também que é ruim institucionalmente para o Banco Central. É muito importante que a sociedade, de uma forma geral, que é uma sociedade que valoriza a inflação baixa, isso está nas nossas crenças. O Brasil não é Argentina, nós temos uma sociedade que valoriza a inflação baixa. E entender que tem uma instituição sólida, com servidores bem treinados, comprometidos. Então, na hora que você politiza, você enfraquece institucionalmente o Banco Central, né? e dificulta essa compreensão da sociedade da importância de ter uma instituição do peso do Banco Central. Você falou do mundo que ajudou no passado, ajudou provavelmente esse primeiro trimestre também com a demanda de produtos agrícolas, mesmo se as exportações de fato tiveram um dado levemente negativo. Depois também queria um comentário seu sobre esse ponto. O agro aumentou mais de 20% e a exportação teve uma leve queda. Mas o mundo, como você está vendo a situação mundial, o mundo está China, ajudando, né? O Brasil, tensões entre China e Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, como o Brasil está se comportando nas relações internacionais e quanto isso está influenciando, por exemplo, as relações com a Europa ou com os próprios Estados Unidos. Afinal, o Brasil está reatando laços com a Venezuela ou também está dando sinais de amizade até excessivos para a Rússia ou para outros regimes não provavelmente democráticos. Quanto isso está influenciando negativamente a economia brasileira e quanto poderia eventualmente influenciar no futuro? Olha, na linha de tudo ser politizado, está politizando também essa questão. A gente precisaria ter uma política externa e não se deixar contaminar por afinidades ideológicas. Paixões, então, né? acho que é um tremendo de um equívoco, mas eu não consigo identificar maiores consequências. O que eu vejo é talvez o risco de perdermos oportunidades de novo. Então, por exemplo, a gente tem hoje algo na parte das relações da política externa, algo muito importante que é a negociação Mercosul e União Europeia. Está num momento em que, na minha opinião, corre-se o risco de ficar sem nada. Porque daqui a pouco começa a ter eleições na Europa e as coisas começam a ficar confusas. Tem, por exemplo, o presidente do Uruguai com uma visão moderna, né? Com uma visão de, olha, precisamos fazer acordos comerciais, precisamos flexibilizar o Mercosul, que também foi uma agenda do Brasil no governo anterior. Então, assim, não podemos perder isso, né? Nós precisamos fortalecer esse canal comercial. Então, eu não tenho uma resposta para você, assim, do quanto esses alinhamentos políticos vão nos prejudicar, mas uma coisa eu acho que tem que tomar cuidado é de não fazer o país perder muitas oportunidades, né? Você também perguntou o que era mesmo? Sobre quanto o Brasil está sendo ajudado pelo fator externo, pela China, não somente, Olha, né? Claro, o mundo não é aquele ciclo econômico maravilhoso, excepcional da primeira... Começo dos anos 2000. Não é. Mas vamos combinar que também não pode reclamar. A gente está tendo uma desaceleração do comércio global ou da economia global que, nesse momento, é favorável para o trabalho do Banco Central de conter a inflação. A gente está vendo a inflação no atacado já há um bocado de tempo, já teve essa inflexão ao longo do ano passado. Isso é uma mão na roda.
Quer dizer, você não ter pressão de inflação lá fora, preços de commodities acomodando, as inflações no atacado cedendo, vamos combinar que é muito bom para o Banco Central. E, obviamente, para a gente ter taxa de juros mais baixa. E eu não acredito que esse quadro que a gente vê de desaceleração da economia global e do comércio global, eu não vejo como algo que vai trazer maiores consequências. A gente não acha que a gente está à beira de uma nova crise. É um quadro morno. Você olha o comércio mundial, de fato, ele teve, os últimos meses, um desempenho mais fraco, impactou o setor externo, impactou, é verdade, mas você olha, assim, de uma forma geral, até por acaso eu olhei os dados agora que saíram já para o mês de março, já deu uma recuperada. O que eu estou querendo dizer é que é um quadro de resiliência. Pode não ser um quadro brilhante, mas é um quadro de resiliência na economia mundial. Quando a gente pega Estados Unidos, juros altos, juros mais altos, as engrenagens estão funcionando nos Estados Unidos, ou seja, a alta de juros do Fed está trazendo impacto? Tá. Então, assim, eu não vejo maiores preocupações. A gente não está falando de um quadro que, olha, tem uma crise sistêmica. Não, são eventos isolados de crédito. Política monetária do Fed não está funcionando, vai ter que fazer um choque de juros. Não acho que seja isso. Mesmo as engrenagens estão funcionando. Né? As engrenagens estão funcionando. Então, é um quadro confortável para o Brasil. É um quadro confortável, é um quadro que tem muito espaço, ainda mais com essa preocupação ambiental, tem muito para a gente avançar. De novo, não sei o quanto vamos ser competentes para isso. E quanto o Brasil poderia captar investimentos estrangeiros de fundos, por exemplo, americanos, europeus, que devem, até por estatuto, investir em países emergentes, com a Rússia, que está fora dos jogos por uma geração, pelo menos. A China cada vez mais ininvestível. A Índia tem seus problemas sociais, com uma estrutura social quase hostil ao empreendedorismo, ou pelo menos a um certo tipo de empresa. A África do Sul tem seus problemas próprios internos também. Em tese, só teria sobrado o Brasil para muitos fundos investirem. E o México, eventualmente, que não por acaso está obtendo muitos recursos internacionais. Você acha que o Brasil deveria fazer mais para atrair esses investimentos, que viria naturalmente se tivesse um ambiente mais... não vem tão naturalmente. A gente precisa trabalhar um pouco. Eu concordo com você. Quando a gente olha assim os grandes investidores globais, existe uma desconfiança para investir em países que estão, por exemplo, mais suscetíveis a risco geopolítico, né? Por exemplo. Mas o olhar, você olha a imprensa internacional, a América Latina virou patinho feio, e não é de já. A América Latina é uma região que chama atenção pela baixa qualidade da mão de obra, pelos baixos ganhos de produtividade, e o Brasil está pior que a média da América Latina. Então é óbvio que a gente tem uma lição de casa para fazer aqui. A gente, de novo a história, voltamos à ideia de perder oportunidades. A gente é um país, para ser construído, vamos dizer assim, tem um déficit de infraestrutura que é uma enormidade, né? Poderia atrair muitos recursos, não é recurso, é expertise também. Claro, né? Mão de obra qualificada também, né? E isso vale também para a agenda ambiental. Então, assim, eu acho que tem um momento do Brasil em relação ao ambiente internacional, é um bom momento. A gente está bem posicionado, vamos dizer assim, né? Em teoria. Mas é aquela coisa, o surfista, ele vai surfar a onda se ele estiver bem posicionado, se ele não tiver, ele não vai. E aqui que eu fico em dúvida sobre a nossa capacidade de fortalecer laços com países que podem, de fato, ajudar nessa empreitada. Não está claro, mas, de qualquer forma, não é um momento ruim para o país, não, longe disso. Então, só para terminar o nosso raciocínio, você hoje está otimista com o futuro do Brasil, com tudo isso que a gente falou, e pensando no médio e no longo prazo, né? Não pensando só no governo, mas no médio e longo prazo. Você está otimista com o futuro da nação? A palavra otimista é muito forte pelo seguinte: a gente precisa ser mais ambicioso. Nós falamos de um país, nós estamos falando de um país que não tem mais bônus demográfico, né? Que a produtividade em muitos setores está praticamente estagnada. No caso da indústria, queda. A gente está falando de um contingente da população que não tem qualificação para entrar no mercado de trabalho.
e, portanto, a nossa taxa de desemprego estrutural talvez seja muito elevada, próximo de 10%. Então, não dá para a gente ser tão lento nessas questões, ficar discutindo ou insistindo em políticas que não deram certo com um quadro como esse. Então, me preocupa muito quando a gente vê que você tem um país que não tem mais bônus demográfico, mas 1/5 dos nossos jovens são jovens neném. Como é que a gente vai falar em inovação, de inserção digital? Como é que a gente vai fazer isso sem ter mão de obra? E, ao mesmo tempo, um tema que não é de hoje, a fuga de cérebros. Então, por esse aspecto, é difícil ser otimista. Uma coisa é a gente falar assim, olha, cenários extremos, hoje diminuiu a chance. Mas hoje, o mais ou menos é pouco, à luz dos desafios que a gente tem para fazer o país voltar a crescer. Veja, o mundo está indo e a gente está ficando para trás. E isso cobra um preço muito alto. Pois é, complementando essa última pergunta, você acha que o Brasil, considerando que a gente está há muito tempo de lado e não estamos enfrentando os gargalos que de verdade levarão a um crescimento de longo prazo, principalmente a educação, você não acha que o Brasil está se tornando cada vez mais, como se fala em inglês, unfit, não hábil para enfrentar a concorrência do mundo, que será cada vez mais de uma economia do conhecimento e cada vez menos de produção industrial bruta, matérias-primas, etc. Você não acha que o Brasil está perdendo o bonde da história nesse aspecto? A gente, ao se isolar do comércio, ao adotar uma agenda protecionista, lá atrás a gente já cometeu, quer dizer, uma parte dessa história já fica lá. Né? Agora a gente tem uma oportunidade, porque nessa discussão nesse mundo mais complexo, com mais riscos geopolíticos, riscos sanitários, o mundo é mais complexo, e agendas ambientais e tal, mais eventos climáticos, né? Sim. Isso vem gerando essas estratégias que é de-risking, quer dizer, de reduzir o risco nas suas relações comerciais, econômicas e tal. Esse é o tema do mundo. Como é que você faz para reduzir o impacto na economia desses riscos todos, né? Isso poderia abrir chances para o Brasil, como está abrindo para o México, por exemplo, né? Agora, essa questão da gente não estar cuidando, a gente está não sendo ambicioso para melhorar o ambiente de negócios. Bom, se tiver a reforma tributária vai ser um passo importante. Hoje eu estou mais otimista. Mas, não, a reforma tributária ela é importante. Eu acho que a gente só precisa, não há dúvida que a gente precisa avançar em muitos outros temas. Mas a questão da educação, de fato, é hoje um grande gargalo, né? A gente não tem, você observa, de novo citando a imprensa mundial, os analistas lá fora, quando fala toda essa questão de inserção tecnológica, digital, isso passa por qualidade do capital humano. E a gente está trabalhando em cima disso. A gente está muito fora, a gente está muito fora. E não vejo uma agenda clara do atual governo. A gente já veio de um governo anterior que a educação saiu do radar, né, do governo anterior. A gente teve sérios retrocessos, claro que agravados pela pandemia, mas, de fato, ainda não está... Né, não tem, a educação não adquiriu o status que deveria à luz desses avanços internacionais. E, de novo, o mundo percebe isso. Percebe a baixa qualidade da nossa mão de obra, percebe o despreparo do país por esse aspecto. E temos o risco de deixar uma geração perdida novamente, né? Com 25% está praticamente muito contratado. Complicado. Você, também, só para complementar, que temos mais um minutinho, você concorda, então, com o diagnóstico que o Brasil gasta mal na educação e gasta de forma errada, por exemplo, quase tudo na educação superior e pouquíssimo na educação básica? Ou você acha que os gargalos estão em outros pontos e há exemplos virtuosos? Os números mostram que a gente aloca mal, né? Quando a gente olha o quanto a gente gasta como proporção do PIB, a gente gasta até acima da OCDE, Europa, marginalmente acima da OCDE, mas na abertura tem um desequilíbrio entre educação básica e ensino superior, sem dúvida. Agora, mesmo aquilo que vai para a educação básica, há um problema sério da gestão desses recursos. É muito claro que, em função de experiências bem-sucedidas dentro do Brasil, né?
Você sabe que o exemplo clássico é Ceará, mas isso foi replicado, tem bons resultados em Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, enfim. Tem uma questão da gestão. O grande nó, vamos dizer assim, se eu tivesse que, o tema é complexo, mas assim, eleger um ponto que é o elo frágil, é a qualidade dos professores. Então, nós temos um problema sério de pouco tempo em sala de aula, muita falta, despreparo, pouca cobrança e, obviamente, isso vem junto com remuneração. Sim. Mas vejam que não é que o professor ganha mal, todo mundo, a renda no Brasil é baixa. Sim. Então, assim, a gente precisa dar esse salto de estimular, trazer pessoas com talento para a carreira, ou seja, o salário inicial tem que ser melhor, depois a elevação, né, fazer algo mais compatível com o resto da economia, mas o salário inicial precisaria ser maior, mas a cobrança também. Falta cobrança também, falta meritocracia, então, podemos dizer isso, falta meritocracia nos ganhos e nas cobranças na educação pública. No setor como um todo, para ter o foco no aluno, ser mais o foco no aluno do que na estrutura em si. Veja, o fato de termos experiências bem-sucedidas no país é que eu falo uma frase que é do grande especialista nisso, que é o Ricardo Paes de Barros. As experiências de sucesso no Brasil mostram que a gente sabe fazer. O que a gente precisa é replicar esses esforços. Claro. Vamos ver o que o atual ministro, que aliás foi governador do Ceará, sim. E a Isolda, que também foi vice, está lá, vamos aguardar. Então, no final das contas, estou sentindo um ar um pouco mais esperançoso. Não quis usar essa palavra muito forte, esperança tem que ter. A esperança está tendo. Esperança tem que ter, mas de fato a gente precisa ter uma arrumação maior. Eu acho que o governo, veja, não é um governo inexperiente. Né? Então, eu acho que, dada a experiência do presidente, do partido, eu acho que precisaria ter menos bateção de cabeça e mais clareza no programa. A gente não tem clareza exatamente do que é o programa de governo. Inclusive, nessas várias frentes, tá? Não estou falando da economia, não. Estou falando nas várias frentes. Questões. Afinal, não temos nenhum programa eleitoral que foi apresentado, então, quiçá um programa de governo. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Teria muitas outras perguntas para a nossa convidada de hoje, a Zeina Latifi, que agradeço muitíssimo por sua participação aqui no BMC Talks. Lembrando, o último livro da Zeina, né? O Nosso do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas, que é sobre os assuntos que tratamos justamente hoje. Então, vocês acham nessa livraria. Então, muito obrigado, Zeina. Foi um prazer e uma honra tê-la conosco aqui no BMC Talks. Foi um prazer meu. Muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente. Continuamos com nossa programação aqui na BMC e não se esqueça de seguir a gente também em nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.